Fala pessoal, tudo bom? Nossos ouvintes aqui, estamos começando o nosso primeiro podcast. Então, aqui quem fala é o Ramon, sou na verdade responsável pelo Indochine agora, sucedindo aí o nosso querido Alexandre Lima, que passou 10 anos cuidando do Indochine, e agora a gente está voltando com uma série de podcasts, e aí a gente tem 4 convidados aqui especiais, uns usuários de iPhone, outros usuários de Android. A gente vai começar com o primeiro tema polêmico, que é: a Apple realmente vale US$ 1 trilhão? E aí a gente vai estar comentando aqui. E aí, pessoal, aproveitem e se apresentem para a gente poder estar se conhecendo. E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Tony, sou desenvolvedor web, uso o Mac, uso o Apple desde quando começou. Já tive minhas idas e vindas do Android, mas hoje eu estou na Apple e estamos aqui para discutir. Legal. Fala. Eu? Beleza. Bom, meu nome é Alan, eu trabalhei durante 20 anos num grande grupo de mídia com produção de conteúdo. Atualmente estou trabalhando como freelancer, como consultor na área de tecnologia e também com produção de conteúdo, mas na minha própria empresa. E sou usuário hardware Apple, Mac, mas nesse Mac tem Windows, tem Linux, tem macOS. Sou usuário de iPhone e de Android. Tenho um Galaxy S9 ainda, muito legal, inclusive. Uso o Apple Watch, tenho o Apple TV, mas sou bastante crítico a muita coisa de Apple. Camila? Bom, meu nome é Camila, eu sou usuária apenas de Android, nunca usei Apple até então, e tenho lá meus pontos a favor do Android também. Legal. Show. Carlos, hoje eu tô do lado negro da força aqui, porque eu sou um usuário Windows. Aproveitando a vibe aí do Star Wars, né? Sim. Eu sou desenvolvedor, sou hoje líder técnico CTO de uma startup, basicamente especializada em tecnologias Microsoft. Órfão do Windows Phone, falecido Windows Phone, na época que o Windows Team, inclusive, era focado no Windows Phone e tudo mais. Hoje sou usuário Android, Windows para PC e Android do celular, mas convivo bastante com a galera que usa Mac e tal, tanto para produção de áudio, de vídeo, e também os programadores lá que são apaixonadinhos no Mac. Então vamos aproveitar a discussão. Legal, muito bom. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente vai comentar, que acho que é um dos mais polêmicos, é aquele velha pergunta: rapaz, a Apple realmente trava? Muita gente vem dizendo que iPhone, então compra iPhone às vezes, porque eu vou comprar o iPhone porque é bom e ele não trava. Quantas vezes eu já escutei esse ditado? E aí, tipo assim, eu queria escutar um pouco de vocês, o que vocês acham sobre isso? Quem já usou, quem não usou, será que... Ou até mesmo fazer um comparativo de quem usa Android. Será que o Android também trava tanto assim? Será que isso não é talvez uma impressão negativa que as pessoas já têm? Ou às vezes depende muito da marca, porque o desenvolvedor ou a empresa do celular, ele vai lá e modifica o Android e fica ruim. Então, façam seus comentários aí. Tony, se quiser começar também aí. Eu acredito que a Apple trava. Eu tenho um iPhone que trava, mas eu acho que, assim, pegando socialmente falando, a gente tem aquela massa de pessoas que utilizam o Android, mais aqueles dispositivos de base, aqueles dispositivos mais baratos, Motorola ali, um Moto G, um Moto G2, são dispositivos mais baratos, um pouco mais fracos em hardware. Yang ainda, né? Dispositivos bem low-end, que são bem comuns no Brasil. E como normalmente se sabe, o Android ele tem a vasta de usuários bem maior que o da Apple. E a maioria dos usuários do Android, eles não usam aquele dispositivo top de linha. Eles não usam um Samsung S10 que acabou de lançar. Eles usam aquele dispositivo um pouco mais em conta, porque realmente é muito caro os valores, são valores muito altos. E se você pegar o número de pessoas que têm aqueles dispositivos base, são dispositivos que vão travar rapidamente. Aquele dispositivo que um ano está travando. Só que acontece tanto
Que é coisa que a galera diz, aqui eu tenho um Android, mas ele tá travando. Vou investir aqui no Android, no iPhone, porque ele não trava. O que eu não acredito que seja verdade, porque o iPhone trava, acontece, software trava, não tem software super poderoso que não trava. É um pensamento mais de comunidade social das pessoas que tem uma visão em cima do iPhone versus Android. Né? Então, Legal. gente, eu vou falar para vocês o seguinte: o fato da gente ter uma discrepância aí de percepção de usuário quando eles falam que Android trava, é lei dos grandes números, gente. Quanto mais usuário tiver de um lado, mais problema vai aparecer de um lado. Isso é fato. Tá? É aquela história, você chuta para gol 20 vezes. Você acertou uma, Legal, acertou uma. Se você começar a chutar 20 milhões de vezes, você vai acertar 200. E você não vira um artilheiro por causa disso. Então, você tem sim um problema com o Android, que é a fragmentação da plataforma. A plataforma é um sistema que é feito para vários fabricantes, para vários tipos de celular, que vai desde o mais básico até o mais avançado, em que você tem recursos no mais básico que são menos avançados para que ele seja barato, e com isso o sistema não flui da forma que ele foi projetado, porque o cara pensou, o desenvolvedor do Android pensou, o Google pensou que é querendo esse sistema rodando numa plataforma mínima que muitas das vezes não é respeitada porque o sistema é aberto e assim, os fabricantes podem pegar e simplesmente implementar. O iPhone não trava. Trava, mito. Isso aí não existe, macOS trava, iOS trava, iPadOS, tudo trava. Não existe software perfeito, como o Tony comentou, mas existe um melhor aproveitamento, porque eu tenho um software e um hardware desenvolvidos pela mesma empresa numa quantidade limitada. Eu não tenho que dar suporte a 50 tipos de telefone, eu tenho que dar suporte a uma quantidade menor. Então dá para dar uma atenção maior a esses hardwares que são suportados pela versão que eu estou usando. Por exemplo, se a gente pegar a versão mais atual. Então a percepção de travamento é menor, não só pela quantidade menor de usuários, mas também pelo controle maior que existe. É aquela história, você tem a selva da liberdade ou o jardim murado. O jardim murado você está mais controlado. A selva da liberdade você pode fazer o que você quiser, mas você pode se expor a alguns riscos. Essa eu acho que é a diferença principal entre um sistema e outro. Legal, Sim. legal. Eu concordo, e aproveitando aí o embalo antes da Camila prosseguir, eu queria trazer uma estatística aqui de um site internacional que quando você olha em nível mundial, o Android ele caiu nesse mês de abril. Na verdade, ele vinha numa queda desde janeiro. É engraçado isso, né? Que eu acreditei que os dispositivos da Apple iriam cair nesse momento, mas parece que está acontecendo o contrário. No mundo, as pessoas estão comprando mais iPhone, porque a curva do iPhone está aumentando. Então, em janeiro, estava 24,76 e agora em abril está 28,79, enquanto do Android em janeiro também estava 74,3 e agora está 70,68. E no Brasil acontece exatamente o contrário. Então, enquanto o mundo está, de certa forma, crescendo, a Apple está crescendo no mundo, mesmo que pouquinho, mas no Brasil está acontecendo o contrário, a Apple está caindo e os dispositivos Android estão crescendo. Talvez por causa que a gente percebe mais essa questão da condição financeira devido à crise, né? Crise do Covid. Mas, resumidamente, eu queria só fazer esse parênteses aí desses comentários, mas eu concordo também realmente com a questão do Alan que o Tony falou. Beleza? Camila? Bom, eu concordo bastante com o que o Alan falou sobre que como a Apple ela faz um sistema e faz o software juntos, isso acaba dando mais valor para a empresa, porém trava assim, eu acredito que quanto mais obsoleto for o hardware do dispositivo, mais vai gerar travamentos no dispositivo, assim como em um dispositivo Android também. Geralmente os que travam mais são os que possuem um hardware mais inferior. Só que isso não quer dizer que a Apple não trava, ela trava sim, só que são poucas pessoas usando, então poucas pessoas relatam isso. Entendi. Será que, agora a grande questão, será que o Google, se o Google fizesse talvez uns requisitos mínimos para se rodar o Android, como hoje o Windows ele tem a recomendação mínima e tem o recomendado.
Será que se o Google exigisse mais que as fabricantes entregassem aparelhos com configuração recomendada, será que isso não resolveria esse problema, pelo menos de uma certa forma, de questão de hardware? Claro que ao decorrer do tempo o hardware vai ficando velho, mas será que a um curto prazo, talvez de um ano e meio, isso não seria uma solução viável? Na verdade, até tem uma iniciativa do Android, minha câmera travou, mas vou falando aqui, que é Android, que é o tal do Android One, e o Android One é uma iniciativa deles de definir alguns requisitos mínimos, inclusive eu ia até mostrar o meu aqui antes da câmera travar, mas eu tenho um One Action, e o One Action ele é assinado pelo Android One, então ele segue os requisitos mínimos que o Google recomenda. Então, a Google até tem iniciativas nesse sentido, mas como você falou, boa parte do software é livre e ela não tem como obrigar todo mundo a seguir essas recomendações mínimas. Então a gente vai continuar vendo dispositivos com 1 GB de RAM, 2 GB de RAM, com 32 de ROM, e enfim, são celulares que hoje em dia já estão bem essa salada, né? Mas tem uma outra coisa que é muito importante também, né? Se a gente começa a definir que os aparelhos têm que ter no mínimo 1 ou 2 anos de tecnologia embarcada, você também tira um bocado de acesso de pessoas que poderiam comprar um aparelho mais barato, porque o poder aquisitivo dela permitiria entrar naquele nicho mais baixo. Então eu acho que se o Google entrasse muito também nessa de, você tem que ter hardware de no máximo 2 anos para lançar um aparelho com a última versão do sistema, você vai tirar muito acesso à última versão do sistema. Você vai acabar fazendo com que pessoas que têm poder aquisitivo mais baixo comprem celulares com software desatualizado. Já é uma realidade no Android assim, porque o fabricante, muitas das vezes, não se dá o trabalho de atualizar. Se vier uma dessa do Google, por exemplo, aí piora de vez, né? O usuário vai acabar comprando aparelhos desatualizados out of the box. Partindo do pressuposto que o Google fizesse isso, eu acredito que algumas coisas aconteceriam de imediato. Seriam as desenvolvedoras começando a desenvolver o seu próprio SEO, o que causaria vários SEOs rodando em vários aparelhos diferentes, com várias habilidades diferentes, causaria um certo problema para as pessoas. Porque, sim, teria um LG ali competindo direto com um OS da Samsung, entendeu? E isso eu acredito que seria um problema justamente, pegando o que o Alan falou, que pessoas de baixa renda talvez não tivessem acesso direto àquilo ali. Existe uma iniciativa da Google, que é o Google Fuchsia, que é o SEO, um SEO novo, que a proposta dele é substituir o Android em um futuro próximo, que ele tem justamente a pegada do desempenho, porque ele é feito diretamente no kernel do Linux, assim como os outros, só que ele é otimizado diretamente para rodar não na JVM, que, enfim, não entrando muito em termos técnicos de desenvolvedores, mas assim, ele não rodaria a mesma coisa que o Android roda, mas ele seria um pouco mais performático, por assim dizer. E eu acho assim, que se a gente pega isso do Google dar uma barra dizendo que daqui para baixo não vai entrar, não tem como lidar o meu Android para você desenvolver, acho que seria um problema até para o próprio Google. E enfraquecer ele de várias formas. Acredito que isso aconteceria. Entendi. E acho que o último ponto, a gente falou bastante de hardware versus software, de quão pulverizado é os hardwares para Android e o quão mais limitado é para iPhone. Isso facilita, né, você casar um hardware com software, ter menos travamentos. Falando um pouquinho do dia a dia de desenvolvedor, a minha empresa desenvolve aplicativos para Android e para iOS. E sempre que a gente vai lançar a versão de iOS, a gente tem sempre uma preocupação a mais, porque é extremamente mais rigoroso, tanto quanto quando o meu software está usando algum recurso, sei lá, eu quero acesso à localização. No Android, eu posso abrir o aplicativo pedindo acesso à localização, sem fazer nada, simplesmente abriu, pediu acesso à localização, o cara me deu acesso, vai ficar com... Eu vou ter acesso o tempo todo a localização do dispositivo, enquanto a Apple já não deixa, a Apple já é muito restritiva. Se eu mandar um app para aprovação da Apple, que eu
peço acesso à localização logo de cara, sem dizer por que eu estou pedindo acesso, ele já não aprova o meu app, já vai travar na review. Vai passar no Android, vai aprovar em 1 hora, 2 horas lá na Play Store, e da Apple vai travar e eles vão responder dizendo, segundo a nossa diretriz tal, você não vai passar. Então, até a gente vai ver iPhones com hardware menor, rodando melhor, mas existem muitas restrições para desenvolvedores para uso de recurso, para controle de qualidade mesmo dos apps. Então, a gente vê muito app travando SEO, em geral, estourando os recursos e tudo mais, e na Apple a gente vê muito menos isso, então acho que também é um fator positivo para travamentos. Entendi, que Carlos. Diga-se de passagem, nem é bom não é bom nem ruim, né? É apenas diferente. Sim, exatamente. Legal. Aproveitando o embalo do Carlos aí mencionou, um segundo ponto aqui tipo assim, o iPhone realmente é seguro? Então, aproveitando esse gancho aí de que a Apple talvez seja mais exigente em questão do desenvolvedor e tudo mais, e até abrindo um adendo também que o Android 10, se eu não me engano, ele adicionou uma funcionalidade de você configurar qual é o tipo de permissão que você vai dar pro aplicativo. Então, na hora que você abre, ele aparece uma opção se você quer dar permissão de localização, por exemplo, o tempo todo, ou se você quer dar só enquanto o aplicativo está aberto. Então, você tem essa nova funcionalidade no Android 10. Então, gostaria que agora vocês fizessem aproveitando esse gancho aí do Carlos, falar aí sobre a questão da segurança. Vocês acham que o iPhone, de fato, é mais seguro que o Android? Eu não consigo Aliás, opinar muito o bem. iOS é mais seguro que o Android. Eu estou um pouco distante do Android, assim, para dizer se é ou não é, mas eu acredito que, por diretrizes, a Apple tenta ser mais segura, justamente porque ela tem várias tratativas em cima dos aplicativos que reduzem o número de possíveis falhas de segurança que podem acontecer. Por exemplo, no Android facilmente você consegue ver um aplicativo que ele consegue te jogar vários banners de várias coisas, ou então troca, porque assim, existe uma prática não sei se existe em Android nativo, em iOS nativo, mas utilizando um framework de desenvolvimento para mobile, que é o React Native, você consegue mandar partes do aplicativo depois que o aplicativo já está dentro do sistema, dentro do Android. E isso pode causar certos problemas com o aplicativo. A Apple ela tem uma abordagem que é o seguinte: se você pode fazer isso na Apple, não é uma restrição, mas ela te diz o seguinte: se você é um aplicativo de jogo e o que você está atualizando dentro dele é, sei lá, venda de carros, ela vai te bloquear. Já no Google isso não acontece. Eu acredito que isso não aconteça, já vi vários reviews e já fiz alguns deploys de aplicativos na Play Store, eu não vi nada parecido. Não sei se o Carlos já se debateu com isso em algum momento. Sim, a Apple ela é bem restritiva em relação a isso. Assim, a gente coloca alguns web views em alguns apps e tal. Já teve review nosso de ser rejeitado, dizendo, cara, você tem um web view aqui dentro do teu app que mudou o layout. Tipo, são coisas muito específicas, assim, mas às vezes você colocar um web view que não tem a ver também, eles vão restringir. E eles também têm umas restrições daí, falando de segurança, mais hard, principalmente quando você faz tracking do dispositivo. No Android, se você instalar um app meu, eu consigo identificar o teu dispositivo, aí você vai desinstalar. E se você um dia de novo instalar esse mesmo app nesse mesmo dispositivo, eu vou saber que você está reinstalando. Eu consigo descobrir isso. Na Apple, não. A Apple ela não me dá nenhum identificador daquele dispositivo que eu consiga traquear ele de volta. Então, a Apple é bem mais restritiva nesse sentido também, de não deixar eu acessar certas coisas, principalmente de identificação do usuário. Entendi. Alguém de vocês aí tem algum... Então, a minha visão com relação a isso é o seguinte: a gente tem que dividir segurança sempre em 2 itens, né? O primeiro item é o seguinte: segurança dos aplicativos. E aí eu não tenho o que comentar. O Tony e o Carlos já falaram bastante aí, e que a Apple fica batendo muito em cima dos desenvolvedores para que os aplicativos sigam as regras da App Store, algumas regras que são até leoninas, na minha opinião, tá? Que atrapalham, inclusive, a livre concorrência dentro da loja da Apple, quando ela mesma quebra regras que ela impõe para outros usuários.
isso acontece, e se a gente pegar alguns exemplos aqui, eu vou pegar o exemplo do Apple Music. O Apple Music tem acesso a Siri e o Spotify não tinha acesso a Siri. Porque o Spotify não poderia ter por causa de uma regra da App Store, mas que o Apple Music tinha, por ser um aplicativo nativo do iOS. Então, quando a gente fala de segurança de aplicativo, eu tendo a concordar assim, com o Tony e com o Carlos muito forte, que o desenvolvedor ele é muito amarrado, né, ele é muito algemado com relação a desenvolvimento, então os softwares tendem a ser mais seguros e ter mais privacidade no iOS. Isso não quer dizer que o iOS seja seguro. O sistema em si, ele não é tão seguro quanto fazem parecer. O iPhone tem recurso a Secure Enclave, que é para você armazenar dados de biometria e dados pessoais de pagamento do usuário numa área restrita, legal. Os Androids não têm esse recurso. Ela tem a questão do Activation Lock, que um dispositivo não deveria ser ativado em outra conta, a não ser que o usuário liberasse. Ela tem o bloqueio da porta Lightning depois de algum tempo do aparelho sem uso para que ele não possa ser acessado pela porta Lightning, mas tudo isso se prova falho. Porque nós temos exemplos no mercado de pessoas que tiveram um iPhone roubado e ele foi desbloqueado, que tiveram um iPhone roubado e os dados financeiros foram acessados, e aí por N motivos. O N motivo pode ser até o usuário que não fez a cartilha da segurança? Pode, mas se o sistema permite que o usuário não siga a cartilha de segurança, o sistema é inseguro. Então, assim, o iPhone é seguro? Ele tende a ser seguro, mas a segurança dele é falha como em qualquer outro sistema. Eu acredito que como sistema, acho que nada é 100% seguro, como você mesmo disse. E em um comparativo assim, Android iPhone, Android iOS, acredito que o iOS realmente ele não é o mais seguro, mas ele tem mais armas para se defender. Eu não sei se a Camila tem algum ponto assim contra, a favor do Android, isso. Não, então, nessa questão de segurança, eu realmente acho que a Apple, ela força mais a barra, principalmente para os desenvolvedores, do que os aplicativos Android. Por exemplo, para você fazer qualquer postagem de um aplicativo dentro da Play Store, é muito simples, você consegue fazer de graça essa postagem. Já na Apple Store, não, você tem que pagar uma anuidade e tal, e você tem que passar por uma segurança, tipo, muitas restrições. Mas para a questão do usuário em si, tipo, a segurança para o usuário, eu acho que é falho nos dois sistemas, tanto na Apple quanto no Android. No Android permite muito que o usuário faça qualquer coisa, não deixa uma limitação para o usuário em questão de segurança. Por exemplo, ele pode entrar na internet e baixar um APK que contenha vírus e isso vai estragar todas as informações que ele possui. Na Apple, já tem como você... se você for roubado, é fácil você... Não é fácil, mas é possível que o seu sistema seja desbloqueado. Você pode perder todas as contas que você tem de cartão gravada no seu smartphone e todas as suas senhas. Então, eu acho que os dois falham nessa questão de segurança, mas eu acho que a Apple tenta ser um pouco mais segura do que o Android. Posso só fazer um comentário, Camila? Seu microfone, eu acho que ele está com algum mau contato, que em alguns momentos seu áudio some. Pelo menos para mim, não sei se para os outros estão percebendo isso também. Eu estou escutando normal aqui, pelo menos. Eu acho que estou normal. Acho que então a plataforma. Tranquilo. Pode ser o microfone. Acredito que eu não sei se atualizou, mas acredito que a Play Store tem uma taxa assim para deploy, que acho que são $25. É $25 vitalício. Acho que é assim. Você pagar $25 e daí você tem uma conta vitalícia. Que na Apple é um pouco diferente, são $99 anuais. Uhum. Mas eu acredito que você... Na conta pessoal? Já tentou fazer uma conta de empresa? Não. Quanto 399 doletas. Ai. Isso é plano, né? Mais o DUNS Number, que é tipo um CNPJ internacional que você é obrigado a ter.
bem Pois mais é. pesado. Coisas de Mas, É profissional, convenhamos. Mas, é caro, assim, mas é profissional. 399 doletas. é só pra tu poder fazer um Não, deploy. e agora a $5,6, né? Nossa, nem lembro disso. Cara. Não esquece do IOF do cartão e da taxa de administração. Fazendo conversão direta, exatamente. Ei, Carlos, sabe me dizer se é só para deploy ou se tem algo a mais que ela te oferece? Um serviço, algo do tipo? Por esse valor aí. Da Apple não te oferece nada. Não te oferece nada. Basicamente é você ter uma continha lá, você tem que pagar isso, renovação anual e acabou. A gente não te oferece mais nada, não. Legal. Assim, eu já... Te oferece mais dificuldade para você fazer os deploy, porque daí você tem que gerar certificado de segurança, assinar o certificado. Na Google a gente consegue, tipo, sei lá, sem a conta liberar uns APK beta e tudo mais e tal. Na Apple não, você começa a desenvolver, você vai começar a montar o teu ambiente de fazer deploy, você já tem que estar linkado na tua conta da Apple, é toda uma complicação. Ou seja, você não faz nada se não tiver uma conta da Apple. Não, sem a Apple dizer amém, você não faz nada. Não faz nada sem isso aqui. Sem dinheiro, Exatamente. Sem dinheiro, realmente sem dinheiro. Fora que você não consegue vender serviços dentro de um aplicativo na Apple Store. Não consegue. Spotify não faz isso no próprio aplicativo, ele não consegue te vender um... Aí eu já discordo, porque Netflix vende por fora, a própria Microsoft vende o Office 365 por fora. Exato, vende por todo fora. mundo vende por fora. Fazendo um bypass. Mas é que daí dentro do app, não, aí, dentro do app, eu acho que essa é a questão que o Tony tá falando. Mas tu chega lá no app da Netflix, ele tem a opção de assinar. Só que a assinatura é mais cara porque eles embutem os 30% da Apple. Tu chega no aplicativo, no Word, lá, ele tem a opção de assinar. Mas eu acho que o que o Tony quis falar é você fazer a assinatura sem passar pela própria Apple, entendeu? Exato. Essa a grande questão. Você não consegue você fazer a assinatura pelo mesmo preço. Então, eles fazem uma taxa lá. Não, você não consegue fazer um serviço de venda de qualquer serviço digital, né? que a compra passe pela Apple. Não, mas aí a gente também tem isso no Android, tá? Você não pode fazer compra in-app sem passar pela Sim. A regra vale para as duas lojas. Porque assinatura é uma coisa e in-app purchase é outra, né? A assinatura é você chegar ali, assinar o Netflix e botar teu login sem entrar. O in-app purchase é você, por exemplo, tem um jogo, eu quero comprar um carro novo com um turbo melhor. E aí, isso é um in-app purchase que eu tenho que passar pelo billing da loja. Exatamente. Saquei. Bom, aproveitando aqui o engancho até que a Camila tinha comentado, das restrições e tudo mais, eu queria perguntar assim para os usuários do iPhone, né, da Apple em si, ainda tem muita restrição de Apple com o resto do mundo? Então, tipo assim, se eu quiser conversar, mandar um arquivo Bluetooth de um iPhone, tudo bem que ninguém está usando praticamente mais Bluetooth, mas pelo menos para transferir arquivo, né? Mas assim, falando no sentido de conexão, até de vamos montar uma rede aqui, tu bota o Tony do meu lado aqui, quero transferir um arquivo. Isso é possível hoje fazer ou ainda continua da mesma forma a Apple com seu mundinho ali, sabe? Posso começar? Vai lá. Então, vamos lá, defina restrição para a gente começar a conversa. Porque é o seguinte, restrição de acesso ao Bluetooth para transferência de arquivo. Isso sempre existiu e não vai deixar de existir. É restrição para você instalar um hardware um pouco mais desconhecido no mercado. Sim, tem. Fato. Mas tudo que é padrão de mercado é compatível. Por exemplo, o Wi-Fi é 802.11ac. É a mesma coisa no Android, no iOS, no macOS, no Windows. Tem um padrão internacional para isso. Exato. Impressora sem fio. Todas elas que seguem a norma do Wi-Fi, tá valendo. USB. Todos os protocolos USB são suportados. Todos os protocolos Thunderbolt são suportados. Todos os protocolos do SD Card são suportados. E se a gente for seguir aqui, eu vou dar vários exemplos de tudo que é padrão de mercado. Uhum. Qual é o problema do que é restrito? É no que a Apple desenvolve. Por exemplo, o AirPlay. O AirPlay é um protocolo de transferência de áudio que é sensacional, mas só funciona com dispositivos Apple. Ela não abre isso para os outros fabricantes. O AirPrint, para fazer impressão em impressoras sem fio, sem precisar de conectar numa rede. Você poder fazer impressão direta
para impressora? Só em impressoras que ela homologa, em fabricantes específicos. Então, quando a gente para, por exemplo, conector do iPhone, conector Lightning, pô, ninguém usa Lightning, eu não posso usar um carregador que seja de outro telefone. Então, assim, quando a gente fala de coisas que a Apple produz, que ela faz para que seja só do ecossistema dela, só funciona com ela. Quando ela adota tecnologias de mercado, tudo funciona com tudo. Então, assim, na minha máquina eu tenho o meu Mac com um PC em rede, com uma máquina com Windows, que imprime numa impressora da Epson, meu roteador sem fio é um Asus, meus dispositivos, todos eles eu plugo, funcionam, HD externo, pendrive, tudo funciona. Tudo que está seguindo o padrão do mercado funciona normalmente. Então, quando a gente diz, a Apple é fechada com os recursos que ela desenvolve para que seja o diferencial de venda dela. É nesse o ponto. Então, assim, eu critico essa questão de ser fechado. Não sei se eu acharia que era ruim, porque aí é cada uma estratégia de mercado. Por exemplo, só para concluir, a Dell vende o equipamento dela e o Mobile Connect só funciona no equipamento da Dell. Tenta instalar o Mobile Connect em outro equipamento. Sim. Se você não fizer um hack, não funciona. O MSI Afterburner só dá todas as informações de hardware se rodar no hardware da MSI, por aí vai. Então todos os fabricantes fazem isso. O problema é que a Apple é muito proeminente nessa linha. Mas eu falo no sentido de, até cortando um pouco antes para completar só o meu raciocínio, eu falo no sentido de tanto essas questões das conexões mesmo entre dispositivos, eu acho que, por exemplo, a questão do Bluetooth é um ponto que eu acho que mesmo que você fale, não, mas eu quero enviar um arquivo de um iPhone para um celular Android. Eu não consigo fazer isso. Pelo menos a última vez que eu tentei fazer isso, eu não consegui. Então, esse é o ponto. E outro ponto também que eu vejo, que às vezes a Apple, ela é muito o que a Microsoft pensava há 5 anos atrás. Então, tipo assim, você comprava um Windows Phone e só podia usar o OneDrive com os melhores recursos. Se você quisesse usar um Google Drive da vida para armazenar alguma coisa do tipo, você não conseguia. Então era um mundo muito fechadinho. Então hoje você vê a Microsoft investindo em aplicativo de Android, fazendo interface de Android. Então você vê que ela abriu mais a mente, ela abriu mais o leque. Então, assim, quando eu falo que a Apple ela é fechada nesse sentido, e inclusive o próprio fundador da Apple, eu tinha até essa matéria aqui, ele falou que a Apple talvez vá se abrir mais no futuro, porque talvez seja uma tendência de mercado, uma tendência que ela está percebendo que ela não consegue ficar muito restrita por muito tempo. Então, esse é o comentário que eu quis falar, beleza? Eu acredito que a Apple, acho que é o primeiro passo que ela deu assim para sair um pouquinho mais do círculo de amiguinhos dela, foi com o iPad Pro, né? Que antes o iPad ele não tinha conexão USB-C, que permite que você faça milhares de coisas que com o Lightning você não consegue. Conexões com o mouse mais facilmente, conexão com um HD externo, coisas do tipo que você não conseguia fazer. Que no Android você já conseguia quando tinha um USB-C, até alguns aparelhos que também aceitavam micro USB. A Apple, com o iPad Pro e o iPadOS, ela conseguiu já se deixar um pouco mais eclética, se você quer ou não usar aparelhos da Apple. Você consegue editar vídeos usando um mouse Logitech, um teclado diferente, mas ainda assim usando o iPad. Você consegue usar o iPad, colocar no monitor da LG e mesmo assim ainda é um aparelho Apple ali sendo o principal, se conectando com outros periféricos que não são da Apple. Acredito que esse foi o primeiro passo que ela deu e foi evoluindo. A nova versão do iPad Pro está melhor nesse sentido, a nova versão do iPadOS também está melhor nesse sentido, mas ainda assim você vê a Apple limitando um pouco. Acontece muito isso. Uhum. Eu acho que assim, a gente acabou entrando numa discussão de uns 10 anos atrás, na verdade, porque se a gente olhar para trás, a gente olhava assim, eu quero passar música do meu computador pro meu iPhone. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar, como é que é o nome daquele player lá, do iTunes? iTunes. Aquele maldito iTunes. Ou você instala o bendito do iTunes no Windows, ou você não pega o teu MP3zinho bonitinho e taca dentro do teu iPhone. Hoje tem Spotify, não precisa transferir música. Exato. Spotify. Hoje a gente tem Netflix. A gente tem o OneDrive, eu não preciso transferir para o seu celular, eu transfiro para o OneDrive e compartilho o arquivo. Eu tenho transfer, quero te mandar WhatsApp, chega um link no teu e-mail, você baixa a hora que você quiser.
Então, eu acho que existia muito isso, mas se a gente for olhar na época, tipo, existia muitas coisas também. A gente tinha problemas. Tenta montar um servidor Samba em 2010, 2009 para conversar com o Windows e, cara, você perdia muito tempo. Você perdia muito tempo. Mas aí, botando mais uma pimentinha no meio dessa história. Eu falo no sentido de restrição, agora vamos complementando mais ainda. Não só funcionalidade de Bluetooth, mas sim, também vamos imaginar. Se você hoje é um usuário Apple, tu dá um Ctrl+C no teclado, vai lá no teu iPhone e cola. Entendeu? Agora, se eu usuário se eu optasse por um momento, dissesse assim, não, eu quero continuar usando o Windows e comprar um iPhone e fazer essa mesma funcionalidade, eu não consigo. Então Na não Dell tem consegue. um iPhone. Na Dell consegue. Bom, aí é um ponto que eu não sabia, mas enfim, eu falo que O não Mobile existe Connect da Dell faz. ponto para Dell. Mas eu Você falo pega no a tua aba lá sentido do de não teu, ter uma do teu Android, funcionalidade da do própria iPhone, manda Apple. pro outro. Mas eu falo de não ter uma funcionalidade da própria Apple para fazer isso. Tu entendeu? Como a Microsoft hoje está fazendo. Tipo, a Microsoft, ela está instalando. Não funciona ainda 100%, só em alguns aparelhos, mas você já consegue copiar no Windows e colar no celular. E um celular Android, que não tem nada a ver com. Ou seja, Mas esse o. posso responder isso? Pode, Rocha. A empresa Microsoft hoje é diferente da empresa de 5 anos atrás. A Microsoft é Software as a Service. A Apple é consumer, vendendo hardware e serviços. São dois pontos de foco tão diferentes que justificam, inclusive, políticas diferentes. A área de serviços da Apple é uma área extremamente aberta. Hoje você tem Apple TV nas TVs da LG, você não precisa mais do hardware da Apple TV. Você tem AirPlay nas TVs da LG, Samsung, Sony. O Sony, com Android TV, tem embarcado AirPlay 2, Apple TV e compatibilidade com um outro protocolo da Apple, agora eu não me recordo. Mas enfim, você já tem os serviços da Apple, a área de serviços, aberta para outros fabricantes. Apple Music tem aplicativo no Android. Agora, quando você parte para recursos que são associados ao hardware, e aí esquece detalhes, segmentações de hardware dentro da própria Apple que tem recursos ou não. Vamos só focar no seguinte, recursos que são atrelados ao hardware, esses sim são fechados porque ela vende como um diferencial do equipamento que ela está vendendo. Então, assim, separando a Microsoft... Porque ela quer vender o ecossistema completo. Lógico, ela quer vender o ecossistema completo. Ela quer que o cara compre o Mac, o iPhone, o iPad, o Apple Watch, o Apple TV, o iPad, o AirPod, o iMac. O i alguma coisa. O iTreco. O iTreco. Ela quer que todo mundo compre os iTrecos. Então, quando a gente olha para a Microsoft do Steve Ballmer era uma Microsoft voltada a produto. Ele queria ganhar dinheiro vendendo produto. Então, ele foi lá, comprou a Nokia, queria lançar o sistema dele, chegou a pegar share de mercado, até que entrou na dela e, tipo, cara, eu lembro bem de uma... Você vai complementar perfeito. Eu trabalhava numa empresa que a gente era partner Microsoft, a gente participava de alguns eventos, e foi bacana porque eles chamaram a gente para um evento de Office 365, e a primeira coisa que eles começaram a Microsoft, a partir de agora, é uma empresa de produtividade. Nós não somos uma empresa mais de hardware, que eles já estavam revendendo a Nokia, estavam despachando para frente, eles não estavam mais vendendo Windows, não era esse o foco, estavam meio que abandonando o Windows Phone. Eles queriam vender produtividade, queriam vender serviço. Então, eles estavam vendendo Azure, estavam vendendo Office 365, eles estavam querendo abrir o leque e conectar com todo mundo naquele momento. E acho que essa foi a grande virada do Ballmer pro Nadella dali para frente. Perfeito. É o foco da empresa. Exatamente. Perfeito. Mais alguém quer falar algum ponto? Eu queria trazer um comparativo entre Apple Watch e os watches de várias empresas. Eu acho que essa é uma discussão boa, que a gente sai um pouquinho ali do âmbito do smartphone, um pouquinho do iPad, nem tanto assim do smartphone, porque todos os Apple Watches e Watches têm que se conectar com algum smartphone. O da Apple, por si só, ele se conecta somente com o iPhone, não tem outra opção.
E aí, o que vocês acham, assim, Apple Watch versus alguns outros watches do mercado? Alan? Bom, eu vou dizer para você o seguinte: falta maturidade no mercado e o Apple Watch não é um bom produto. Só é o resumo ótimo para isso tudo. Quando você não está conectado no teu iPhone, o que o teu Apple Watch faz além de ver a hora? Ele monitora toda a minha necessidades vitais. Ok, justo. Acho que era o primeiro que não fazia nada, né? Não, o primeiro. Não fazia nada. O primeiro não fazia nada. Desconectou do iPhone, ele só virava um relógio mesmo e morria. Então, o primeiro, na verdade, ele tinha algumas coisas com relação à saúde, mas ele não era muito preciso. E ele não tinha GPS, então ele não servia para você fazer exercício. O Apple Watch de segunda geração, quando ganhou o GPS e ganhou um aplicativo, um sistema operacional um pouco mais robusto, né? Porque o WatchOS original ele era muito, muito imaturo. Ele passou a funcionar muito legal. Ele, por exemplo, meu Apple Watch aqui, que tá no pulso, ele é um de terceira geração. Esse Apple Watch eu consigo fazer exercícios, eu consigo monitorar meus dados de saúde, eu consigo monitorar sono e meu telefone pode estar desligado. Tá? Mas, por exemplo, o meu Apple Watch ele precisa do meu iPhone para fazer ativação, para transferir um aplicativo da loja. Então, eu tenho uma coisa um pouco mais independente, que é o foco, por exemplo, na saúde, que é o que a Apple está dando muito foco para o Apple Watch, mas eu não consigo instalar um aplicativo se o telefone não estiver por perto. Então, e eu não posso usar o Apple Watch com Android. Talvez essa dependência nunca acabe, né? Talvez nunca, não sei, nunca seria uma palavra muito forte. Meu pai dizia que nunca diga nunca. Vou falar talvez. O Apple Watch ele até tem uma loja nele, mas tu só consegue disparar a instalação do aplicativo se tiver o iPhone conectado. Conectado, né? Nem ter o iPhone pareado, tem que estar conectado com ele. Exato. Beleza. Agora eu queria pegar esse ponto do Alan do porquê que o Apple Watch é ruim. Você quer que eu responda? Ele quer a discórdia. Não, você quer que eu responda? Ele quer um Apple. Quero muito. Hateando. Vou falar para você. É o device que eu mais gosto da Apple e eu digo que ele é ruim. Por que ele é ruim? Ele é imaturo. Ele não conecta com outros dispositivos, ele não funciona com Android, por exemplo. Eu não consigo baixar aplicativo. Eu tenho Wi-Fi conectado nele, eu não consigo baixar aplicativo nele se eu não tiver com o meu telefone conectado do lado. Eu não consigo, por exemplo, com o meu smartwatch aqui, transferir a minha ficha médica para um outro dispositivo que não seja a Apple. E, pô, se ele é um dispositivo voltado para a saúde, acontece alguma coisa comigo enquanto eu estou correndo, e alguém vai me socorrer e chama a minha ficha médica, essa ficha médica tem que ir para qualquer smartphone. Se a pessoa que vai me socorrer for um médico e tiver Android, a pessoa vai saber o que eu tenho alergia, quais são os medicamentos que eu tomo, que tipo de exercício eu faço. Só vai funcionar se o cara tiver um iPhone. Ou seja, é o dispositivo que eu mais adoro na vida, né, da Apple, hoje, que é o que eu mais uso, está sempre comigo, e eu acho ele ruim por isso, porque ele é imaturo. Ele precisa evoluir muito para se tornar um dispositivo legal. Vou pegar um comparativo. O Garmin, o Forerunner da vida, da Garmin, ele, além da bateria durar uma semana, a do Apple Watch dura um dia, ele tem recursos que são universais, funciona em qualquer dispositivo. Alguém vai me atender, viu que eu tenho um Garmin no pulso, entra na App Store, baixa o aplicativo da Garmin que pesa 300K, ou seja, baixa muito rápido, e já acessa todos os dados que estão no relógio. Meus dados de grupo sanguíneo, de alergias, medicamentos, que tipo de exercício que eu faço, o que estava acontecendo comigo na hora que eu passei mal. Por exemplo, por que eu não uso o Garmin? Porque o Garmin não tem um GPS tão preciso quanto o do Apple Watch, por incrível que pareça. E aí, Tony, tá respondida a pergunta agora, Tony? Tá ótima a pergunta. Não sei quanto custa o Garmin hoje, mas é bem mais barato. É mais barato? Deveria ter um Apple Lover. Achei que ele estivesse mais ou menos na mesma faixa. Mas faltou um Apple Lover aqui mesmo, para poder dizer assim, não, eu discordo, Alan. Eu sou apaixonado pela Apple, isso não pode, isso não acontece comigo. Mas enfim, pessoal, agora a questão mesmo, acho que é um dos últimos pontos até a gente começar a falar bem da Apple, que ainda vai ter um momento que a gente vai começar a falar bem da Apple. Os mas aparelhos a gente falou verdade. Para algumas pessoas a gente falou mal, mas enfim, é opinião. O último ponto que eu queria entrar em relação a isso seria a questão dos aparelhos da Apple parados no tempo.
será que a Apple podia ter colocado um hardware mais robusto, não colocou por questão de lucro, que queria aumentar os seus lucros? Ou você colocar um hardware mais potente de última geração, Snapdragon aí da vida aí, mais potente, iria resolver alguma coisa e aumentar a produtividade do aparelho ou não? Isso tanto faz. O que vocês acham sobre isso? E aí, por fim, fazer esse compilado agora de tudo que a gente falou e verificar e responder a pergunta do podcast, né? A Apple realmente vale 1 trilhão? Será que esses números não estão um pouco inchados comparados com outras empresas que giram muito mais no mercado? Seria mais ou menos esse overview geral para a gente poder entrar nos dois últimos pontos. Em termos de inovação, uma coisa que eu sinto falta que a Apple não tem, que eu acho que ela conseguiria fazer e por que não faz eu não sei, que é a digital na tela. Porque eu tenho sérios problemas com o Face ID. Eu não gosto. Por exemplo, deixa eu abaixar aqui um pouquinho mesmo. O meu iPhone está aqui do lado do meu teclado, certo? E eu recebi uma mensagem. Eu não consigo, olhar para ele e ver qual é a mensagem, ou só colocar o dedo nele, sei lá, e ver qual é a mensagem que apareceu. Eu tenho que ir aqui, eu tenho que colocar a minha cara, ele tem que enquadrar a minha face de alguma forma para poder desbloquear. E eu acho que ter isso como a única forma de desbloqueio rápido, porque acho que a senha não conta, ter isso como a única forma de desbloqueio rápido, eu acho que é um pouco limitante. Eu, como usuário dos Motorola, eu sou apaixonado. Me deixa por último nessa, Tá bom. Camila, tem alguma coisa aí para comentar aí dessa questão? Tenho. Esse ponto do Face ID, por exemplo, é uma falha de segurança até, porque pessoas gêmeas conseguem desbloquear o celular uma da outra. Isso já foi comprovado por muitas pessoas usuárias de iPhone que tem um irmão gêmeo e o irmão gêmeo consegue desbloquear o celular, mesmo que não tenha permissão. E isso pode ser até uma falha de segurança da Apple. E eu acho que a Apple, em questão de hardware, eu acho que ela faz assim, ela tem um sistema operacional próprio e pensa, qual vai ser o melhor hardware para me utilizar com essa versão do meu sistema? O que eu vou estar entregando e qual vai ser o melhor preço, assim, visando que a Apple vende também status. Aí ela tenta reduzir um pouco, não utiliza muito hardwares potentes, ela sempre economiza um pouco. Você pode ver que tem computadores no mercado hoje que usa a Microsoft, que tem um hardware muito melhor do que algum MacBook, só que o MacBook acaba sendo muito mais caro do que esse outro computador que tem potencial para ser mais potente. Mas por questão de marca e de status que a Apple traz, ela já tem uma marca no mercado, então acaba ela podendo ter esse poder de cobrar mais. Então faz com que os produtos dela sejam mais caros do que outros que potencialmente poderiam ser melhores ou poderiam ser parecidos. Entendi. Verdade. Eu particularmente sou um crítico, às vezes, principalmente de preço, sabe? Eu acho muito caro. Acho muito caro. E aqui no Brasil ainda se torna mais caro ainda. Eu lembro que teve até um comentário de um dos leitores do Windows Team que fez uma comparação no Twitter. Ele falou assim: mas não podemos comparar um produto do internacional, né, dos Estados Unidos, com um produto brasileiro apenas fazendo conversão de moeda, porque lá o poder aquisitivo é maior. E é verdade, tem todo sentido. Mas, falando aqui como Brasil, um produto de um iPhone de 10 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais, que eu já vi iPhone de 10 mil reais, tipo, é inaceitável. Um computador de 50 mil reais, meu Deus do céu, tipo, mas tem a melhor configuração, Ramon. É um computador para 10 milhões de anos. Mas, cara, sabe? Eu acho que tudo tem um limite, sabe? Por exemplo, até fazendo um comentário agora, minha própria pergunta, botando meu ponto de vista. Eu achei muito irado o que a Apple fez, e aí vocês podem até criticar, dizer assim, mas a Apple não fez isso, que foi a questão dos AirPods. Eu achei que ela lançou essa tendência, por mais que já tivesse outras empresas que já fizessem isso, mas logo após
o primeiro lançamento do AirPods, eu acho que ela meio que parou, assim. O AirPods 2, o Pro, me impressionou a questão do cancelamento de ruído. Eu já usei, o Tony tem um, eu já usei por alguns momentos e é fantástico. Eu realmente gostei muito, mas eles ainda pecam no mesmo ponto que eu sempre falo: bateria. Bateria. Eu tenho hoje, eu uso um Pamu, que é mais ou menos uns 300, foi uns 350 reais, mais ou menos ele foi. E hoje a autonomia de bateria dele é de 12 horas. Eu tô desde manhã com esse Pamu escutando música, escutando coisa, e ele não descarrega, não descarrega. Diferente aí de um AirPods que eu gastaria 200, nem sei quanto é que tá o AirPods hoje em dólares, mas em reais em si, se eu não me engano Quanto é, Tony? Tu que comprou, o AirPods Pro foi quanto Não, o teu? meu que eu comprei de 1.500, foi de um brother, que ele trouxe o valor convertido brother, e foi... né? Foi um brother, Descontinho. foi o valor... Descontinho de amigo. Foi o valor convertido mais 100 reais, que eu acredito que foi a entrega que ele fez, que ele comprou lá, mandou para aqueles locais, aqueles depósitos que ele trouxe para cá, e foi por volta de 1.500, mas o preço dele na loja, na época, não sei hoje, era 2.250. Não me esqueço desse valor na época. Então, tipo assim, imagina você comprar um fone de 2.000 reais, sabe? Que tem, tipo, um hardware que não é essas coisas todas. Ou seja, se você chegasse pra mim e dissesse assim: não, Ramon, o AirPods, ele dura 24 horas, tem cancelamento de ruído, é o mais top hardware criado no mundo. Ele custa 2.000 reais. Aí beleza. Pode ser que eu pense, talvez, em comprar, porque é um negócio único. É o que tem de melhor. Era o que antigamente você via com o Steve Jobs, né? Tipo, o cara, ele pensava um negócio ali fora do comum e vendia porque... E as pessoas amam, às vezes, a Apple até hoje por causa disso. Então, tipo assim, às vezes eu acho que é isso. Eu acho que tem muita fantasia, às vezes. E talvez se as pessoas deixassem de comprar o iPhone por causa desses recursos que não são um hardware tão robusto, eu acho que com certeza o preço cairia. Mas enfim, é a minha opinião. Acho que o Alan não vai comentar agora. Carlos, tem algum comentário para agora? Só um comentário. Eu até fiz um post recente lá no Indostim sobre o iPhone, o SE novo, que na verdade é uma... Carlos, eu acho que tá travando aqui para mim, o Carlos. Eu fiquei na dúvida se era só para mim. Eu fiquei calado, mas... Carlos deu do iPhone 11. Se comentar do Snapdragon... Carlos, começa de novo. Voltei? Rebobina. Aí eu acho que a sua conexão deu uma bela de uma variada. Funcionando agora? Pronto, qualquer coisa deu uma variada. que Eu tô com o ping aberto aqui, ela deu uma caída. Pronto, vai. Não, mas acho que agora voltou. Fecha o download. Espera aí, deixa eu fechar o torrent aqui. Você comentou no começo do por que não Snapdragon, sei lá, 800 alguma coisa, mas eu acho que uma coisa que eles não pecam é exatamente do processador. Então, mesmo no SE, que eles pegaram basicamente o hardware do iPhone 8, tela, câmera, bateria, a carcaça, enfim, a do iPhone 8, mas lá dentro eles colocaram o processador do iPhone novo, e por mais que tenha 2 GB de RAM, por mais que muita coisa ainda seja do dispositivo de 3 anos atrás, do dispositivo de 2017, eles fizeram questão de colocar o processador, e eu acho que é isso que é dessa forma que eles conseguem, mesmo capando hardware em alguns lugares, tipo, eu tenho dispositivos Android medianos com 6 GB de RAM, e a Apple continua com 2, 3, não sei quanto que o iPhone novo tem, tendo o mesmo desempenho, 3 GB, né, no 11 agora. Continua tendo o mesmo desempenho, continua fazendo... Você consegue fazer muito mais coisas, consegue abrir mais aplicativos, consegue fazer com que aplicativos estejam mais estáveis, e daí a gente, voltando também para o Mac do desktop, o Alan que mexe com vídeo, com áudio, sabe disso, que o hardware aproveita muito, é muito melhor aproveitado nesse sentido. Então,
Eu concordo que a gente vai ver hardwares muito mais potentes em outros dispositivos, mas, cara, eles tiram cada pedacinho daquele hardware no máximo, e é isso que faz a Apple conseguir manter esses hardwares até um pouco mais capados, mas, cara, é um Apple, né? Bom, Boa, Alan, começa aí. Eu vou falar aqui, eu vou tentar ser bem curtinho para não estender muito. Então, eu cheguei até a anotar aqui algumas coisas e aí eu vou pegar na ordem. O Tony comentou com relação ao Face ID que ele não gosta muito do Face ID e que porque o Face ID ele tem algumas limitações, eu concordo, sim, ele tem. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, isso não me incomoda, tá? Alguns usuários incomoda, outros não. Alguns usuários prefeririam ter o Touch ID, outros prefeririam ter só o Face ID, outros prefeririam ter os dois, inclusive, para usar as duas camadas. Eu quero desbloquear o telefone, eu quero botar o dedo e olhar para a tela. Eu acho que isso é muito mais questão de gosto, de uso do dia a dia de cada um. O meu telefone, por exemplo, ele fica muito tempo no bolso. Então, quando eu tiro ele do bolso que eu olho para a tela, o Face ID ele é infinitamente mais rápido que o Touch ID para desbloquear o aparelho. No meu caso de uso. No caso de uso do Tony, por exemplo, que o aparelho fica na mesa, quando ele precisa consultar uma notificação, ele só botava o dedinho e olhava. Então vai muito do uso de cada um. Então eu não vejo como inferior ou superior, eu vejo como apenas diferente, tá? Nesse sentido. Com relação ao hardware, até que a Camila comentou também, ela pontuou até de forma bem interessante, mas eu nem vou entrar muito nesse ponto, porque o Carlos também acabou pontuando o mesmo assunto, que você espreme até o último bit de instrução naquele hardware para poder ter a performance melhor. Então, o software otimizado, essa construção vertical, faz com que o software otimizado extraia até o último bit de instrução. Então, você consegue entregar mais com menos, ou fazer a mesma coisa com menos. Tá? Eu não vou entrar também muito nesse mérito, porque o Carlos pontuou muito bem. O que eu queria só comentar quando a gente compra um computador, e eu não estou falando de Apple não, estou falando de Apple e qualquer outro fabricante. Quando você compra um computador, você não está comprando hardware, você está comprando hardware, software, suporte, garantia, pesquisa e desenvolvimento e marca. Tudo isso tem preço. A gente só consegue quantificar hardware e software, porque isso está na nossa cara. E o preço disso tudo aqui? E eu não estou justificando o preço do Brasil, não, tá? Porque preço Brasil tem uma característica que, como a Apple não fabrica no Brasil, então ela traz o produto que é igual ao do concorrente importado, então ela paga uma taxa de imposto completamente diferente, tá? Mas tem também o lucro Apple Brasil embutido, então eu não vou nem olhar isso. Mas quando você olha um MacBook Pro de $2.399 e você procura nos outros fabricantes equipamentos que tenham configurações semelhantes, você também está pagando a mesma faixa de preço, $2.300, $2.400. O iPhone é caro. O iPhone top, quando eu falo modelo top, com a menor configuração de armazenamento, custa $1.000, é um preço absurdo? Mas não é o único. O Galaxy S20 custa a mesma coisa, o LG alguma coisa lá, o Velvet, se eu não me engano, está custando a mesma coisa. A concorrência tem até aparelhos mais caros, porque o Moto Razr saiu mais caro. Você tem o Galaxy, aquele Fold, também mais caro. Então, a Apple vende produto caro? Vende, mas ela não está sozinha. Então, quando a gente fala de preço, eu sempre levanto para as pessoas o seguinte, olha, é caro? Vale o que está ali dentro? Se olhar para hardware e software só, não vale. Você está comprando também suporte, garantia, pesquisa e desenvolvimento e marca. Tem 4 coisas aqui que a gente não consegue quantificar preço, que está embutido também. Tá? Esse é o ponto que eu queria comentar do preço. Já com relação à bateria, não tem o que discutir. Limitação de bateria, todo mundo tem. O seu fone de ouvido que você está usando agora, Ramon, ele tem um corpo maior do que o AirPod. Por ter um corpo maior, ele cabe uma bateria maior. E aí é questão física. Baterias não evoluem da forma que a gente gostaria. Então, para ter uma bateria melhor, eu preciso ter um corpo maior. O Tony ali mostrou. O corpo do AirPods Pro é um corpo extremamente esbelto, comparado, por exemplo, com o fone que você está usando. Então, a bateria do seu aparelho é maior. Com a bateria maior, ela dura mais. Mas aí eu quero chamar a atenção por uma coisa. Otimizações.
O meu MacBook, hoje, é um modelo de 2015. A bateria dele com o macOS, ele tá fora da tomada aqui agora. Ele tá indicando ali que vai durar mais 7 horas. Esse mesmo notebook rodando Windows, a bateria dura 2. Então, existe uma questão de otimização também. Só que o Chrome demora meia hora para... Não vou entrar nesse mérito, porque o meu navegador padrão é o Microsoft Edge atualmente. Opa! Tu tá usando o Edge, Eu tô usando o Microsoft MacBook. Edge no macOS. Quem diria, Tá? né? Eu tô usando o Microsoft Edge. E comparando com o Chrome, inclusive, ele é muito mais eficiente, mas... realmente, eu só uso o Edge agora. Só essa questão da bateria, por isso eu queria pontuar, pegando exatamente o meu exemplo. Minha máquina com macOS, a bateria dura 8 horas, obviamente. O Wi-Fi ligado, o Bluetooth ligado e o brilho da tela em 50%. Nessa mesmo ajuste no Windows, a bateria dura 2. Então, é um ponto a se considerar também. Tu já fez a instalação já nos dois? Eu tenho os 3, eu tenho Linux, eu tenho Windows e tenho macOS rodando nativamente na máquina. Aí a mesma máquina com outro sistema dura 2 horas. Dura bem menos. E a performance é inferior. Realmente. O tempo de render, por exemplo, no Premiere Pro é muito inferior no Windows. Demora mais no Windows do que no macOS. Em 2017, só te cortar aqui, rapidão. Desculpa. Em 2017, o Office rodava melhor no Apple do que no Windows. O Office, que é feito pela Microsoft. Exatamente. Em 2015, fizeram uma pesquisa. Eu posso até procurar essa pesquisa para mandar o link para vocês para colocar na descrição aqui do vídeo do YouTube, se quiser. Fizeram uma pesquisa em que os melhores computadores para rodar o Windows eram Macs. Chegaram nessa conclusão, que o índice de travamentos do sistema era inferior nos Macs. E aí eu queria só entrar nesse detalhe da bateria rapidinho, só para poder continuar. Otimizado não quer dizer que é inferior. Se eu preciso apenas de 3 GB de RAM para rodar, eu não preciso colocar 6, eu coloco 3, rodo com o software otimizado e economizo energia. Porque eu não tenho um monte de chip de memória consumindo energia que eu não estou usando. Isso é um ponto. E qualquer miliampere que a gente tenha num dispositivo móvel economizado é vantagem. E só para a gente terminar aqui esse comentário que eu estou fazendo, alguém comentou aí que a época do Steve Jobs era diferente. Eu não lembro quem foi que comentou, acho que foi você, Ramon. O Steve Jobs ele foi o precursor de grandes cagadas. Porque o Power Mac G4 foi lançado na gestão dele, o Mobile Me foi lançado na gestão dele, o iPhone 4 que não funcionava direito se você segurasse na antena foi lançado na gestão dele. Então, assim... Eu queria comentar, inclusive, do iPhone 4 depois. O iPhone 4, assim, é o maior concurso. Eu vou dizer para você, eu tive um iPhone 4 e não tive problema. Tá? E não usava ele com capa. Eu não uso aparelho com capa. Não tive problema, mas eu vi várias pessoas tendo. E assim, se tinha, é porque existia. Então, Steve Jobs foi precursor de grandes cagadas, tá? Não vamos defender o cara dizendo que na época dele era tudo perfeito, que não era. Não é que eu achava que tudo perfeito, mas eu achava que tinha muito mais inovação do que tem hoje, é isso que eu falo. Mas como é que a gente inova num mercado que o normal hoje é spec bump? Mas porque, assim, o inovar nesse mercado é fazer cagada. É que daí, quando você fala em Steve Jobs inovar, a imagem que me vem na cabeça é a apresentação lá do... Como é que é o nome do dispositivo lá que toca a música? iPod. Esse negócio pré-histórico chamado iPod. Cara, a apresentação do iPod é sensacional. Do primeiro iPhone é sensacional. Não, acho que assim, o primeiro iPhone, ela não é tão impactante porque, para mim, pelo menos, quanto a do iPod, porque ele chega assim, né, com aquele negócio gigantesco, ainda, e olha assim, aqui cabem não sei quantas músicas. 1000 músicas. Cabia, sei lá, uma porrada de música, e as pessoas tipo, nossa... Dá quantas fitas dessa aqui? Do A lá do B. Quantos CDs, né? Quantos CDs cabem dentro desse negócio? Não, tinha muitos mercados que ainda era fita mesmo, não era nem CD. Tipo, se for olhar, era muito mais fácil você inovar nessa época. Assim, tinha muita coisa ainda, muito analógica demais. E hoje em dia já é muito mais complicado, assim, acho que a tecnologia evoluiu muito. E a gente está no momento de refinar muitas coisas da tecnologia e é mais complicado você trazer algo totalmente novo para o mercado, de chegar tipo, a Apple lançou isso aqui.
Mas, Carlos, fazendo um adendo, eu ainda acho que, como o Alan falou aí, tipo assim, a Apple ela fazia muito cagada antigamente, mas às vezes eu percebo que as empresas estão querendo fazer menos cagada. Esse é o problema, porque às vezes a pessoa só consegue inovar quando você tenta. Você tenta, faz uma coisa, não dá certo, aí volta atrás, desfaz, aí faz outra coisa e tenta. Uma hora o negócio pega, sabe? Então, às vezes, eu tô achando que, tipo assim, tá faltando das pessoas pensarem um pouco fora da caixa. Ah, fazer o quê, Ramon? Eu não sei. Eu não sei. Se eu tivesse uma ideia revolucionária, eu já tinha botado em prática. Mas eu falo no sentido de, sei lá, por exemplo, eu tinha uma, eu tinha uma ideia de que existiria talvez um dispositivo, aí a Microsoft começou isso, não sei se que era criar um dispositivo universal que você pudesse, sei lá, trabalhar com ele ligando numa tela, alguma coisa do tipo, ou transmitir da mesma forma. Aí surgiu algumas coisas, mas às vezes não pegou, não deu certo. Aí veio a Samsung, fez uso do Samsung lá num dockzinho e também não deu certo. Veio a Motorola e fez os snaps, que eu até hoje amo demais os snaps da Motorola, mas não vingou o aparelho, não sei porquê. Então ela meio que matou agora no Z3. Veio até o Z4, mas o Z4 não chegou no Brasil. E eu adorei demais, porque, tipo assim, foi o primeiro celular que eu vi, sem cadeira, da Motorola, fora do padrão. Com uma coisa a mais, com um recurso a mais, que todo mundo chegava e dizia: olha, eu encaixo a câmera aqui. O cara, porra, que negócio doido, muito massa, não sei o quê. Mas posso falar uma coisa? Sabe por que não pegou? Partes móveis quebram. Mas as minhas nunca quebraram. Eu tive um Z3 e um Z2 por vários tempos. Não, mas aí a nunca gente quebrou. pega aquele negócio do tu chutou 1000 vezes a gol quando tu acertou, entendeu? Não, beleza. Isso aí. Beleza. Então, assim, só para finalizar o meu raciocínio. Então, assim, às vezes eu acho que tá faltando. Aí falando de um ponto talvez positivo. A Apple tá tentando fazer isso agora. Eu não sei se vocês viram, parece que no próximo MacBook vai vir com um processador da Apple que é compatível, se eu não me engano, acredito, com o iPhone. Ou seja, eles vão conseguir, talvez, coincidir o mesmo sistema. Então, talvez. Não sei. Foi pelo menos a Acho matéria que eu li. Eles estavam prometendo isso pro 11 já, né? Pra esse Mac desse ano e o 11 desse ano, mas não rolou. Então, Porque assim, é eu vou falar complicado, pra é você. muito complicado porque a arquitetura do computador é diferente do celular. Mas eles estão querendo colocar a mesma arquitetura. Então, assim, é um trabalho difícil que a Microsoft tentou, o Google tentou e ninguém conseguiu ainda. Mas ponto para a Apple se ela conseguir. Mas aí eu vou dizer pra você o seguinte: não é impossível. O problema é que é o seguinte: é foco. A Microsoft tentou fazer um sistema universal, mas ela não tentou universalizar o hardware. O Google tentou fazer um sistema universal, mas não tentou universalizar o hardware, até porque universalizar o hardware é algo extremamente complicado. O que eu quero dizer com isso? A gente vai migrar Macs para ARM, que é o rumor, né? Que esse rumor existe desde 2016. Eu ouço isso desde 2016. Que a Apple quer migrar os computadores dela para ARM. Sair de uma arquitetura CISC para uma arquitetura RISC. E aí eu vou dizer para você, sendo muito sincero, o processador ARM, que porventura venha a equipar um Mac, ele não vai ser compatível com o processador ARM do iPhone. O processador ARM do iPhone ele tem o compromisso de baixo consumo de energia e alta eficiência computacional. Mas mesmo assim, ele não tem poder computacional para empurrar um macOS, por exemplo. Esse é um ponto. Então, o processador ARM que vai ser colocado dentro de um Mac, se isso vier a acontecer, e eu acredito que possa acontecer, vai ser um processador ARM que o compromisso vai ser diferente, com estruturas diferentes. A arquitetura vai ser, aliás, ele vai seguir as instruções ARM, mas não exatamente. necessariamente vai ser compatível com o seu processador. Eu não quis dizer que seja o mesmo hardware, né? Eu não quis dizer que seja o mesmo hardware. Eu quis dizer que vai ser o mesmo SO para a mesma arquitetura de ambos os Também duvido. Também duvido muito, ainda mais se você pegar ali a gama de usuários que tem. São âmbitos diferentes. O iOS tem um propósito e o macOS tem um propósito. Tanto que o iPadOS ele saiu do iOS justamente porque não tinha como usar os dois. Você não conseguia fazer uma coisa em um que estava fazendo o outro. Existia uma dificuldade. Acho que
em termos de troca da arquitetura do processador, acho mais possível do que o mesmo SO rodando nos dois. E tem um detalhe mais importante. Pode terminar. Desculpa, fala aí. Não, fala aí. Eu falo no sentido, só para me terminar meu comentário, eu falo de talvez eles unificarem o projeto com hardwares diferentes, mas não sei. É porque eu estruturalmente, não sei se, claro, não tenho contato, não sou um cara mais da tecnologia para poder saber. Mas eu acredito que talvez unificar o projeto numa equipe só, talvez seja mais simples, e é por isso que eles talvez tenham pensado nisso. E aí o sistema em si vai meio que chavear. Se tiver determinado processador com nível determinado de características, ele vai liberar determinadas funcionalidades. Caso seja um sistema mais simplesinho, mais moderno, um celular mais simples, ele vai liberar outras. Então, acho que ele não sei. Eu estou pensando aqui de uma forma leiga. Mas hoje já é assim. Mas não tem um sistema só. Ele está dizendo de habilitar recurso no PC que não estaria habilitado no celular. Assim, né? Isso já é assim. Você tem um macOS diferente praticamente para cada versão de computador, porque depende do hardware. E o macOS hoje já roda aplicativos de iPhone. Você pode pegar o aplicativo do iPhone e compilar para o Mac e ele vai funcionar normalmente. Inclusive, vários aplicativos que já vêm no próprio macOS, eles são migrados do iOS. Então, assim, unificar a plataforma, fazer um sistema só, eu não vejo isso, porque apesar do kernel ser o mesmo, Darwin, né, apesar das adaptações que são feitas para cada um, mas o kernel basicamente é o mesmo, a interface gráfica é diferente. Uma é orientada para teclado e mouse, outra é orientada para toque. E o Springboard do iOS, ele não funciona muito bem com mouse. É muito limitado. Então, assim, e pensa, numa empresa grande, uma Avid, uma Adobe, tendo que fazer porte de um Media Composer que é todo pensado para mouse, com menus minúsculos, com toquezinho de mouse, para você fazer um drag and drop de um íconezinho para um lugar, que é um ícone de mídia que tem 60 por 60 de resolução, e você tem que fazer isso no dedo, e eles vão ter que migrar a interface toda para isso. Se hoje para você rodar um Media Composer, você precisa de uma tela com resolução no mínimo HD, para você rodar em uma tela só, para você fazer com o dedo, você vai ter que ter uma tela 4K de 21 polegadas. Então, são características diferentes. O Windows, por exemplo, tem o modo tablet. Beleza, legal, não vejo problema nenhum. Mas quando você está dentro do modo tablet, que você abre o Word, você volta para ser um desktop. Você precisa de um mouse e teclado. Não vejo a Apple com aquela coisa da funcionalidade, com aquela coisa do Just Works, do funciona como mágica. Nessa filosofia que eles sempre pregam, fazendo uma linha desse tipo. Eu particularmente não vejo. Posso estar errado, mas eu particularmente não vejo. Até fazendo um paralelo com a Microsoft que você comentou, acho que desde o Windows 10 e que começou todo esse movimento da Microsoft de eu ter um Windows só que vai rodar no HoloLens, que vai rodar no Windows Phone, que não ia se chamar mais Windows Phone, né? Que vai rodar no Windows Desktop, que vai rodar no Windows IoT, que vai rodar basicamente um sistema só. Existiu muito esses rumores de que, beleza, agora sai o Windows para o ARM também, né? A gente também vai ter essa unificação que a Apple está sugerindo fazer. E agora, mais recentemente, a gente vê a Microsoft indo para o caminho contrário de que ela mesma se propôs de ter um Windows só, que é os dispositivos novos lá, o Surface Neo, o Surface Duo, um com Android e outro com o tal do Windows 10X, que eles estão chamando lá, que é um Windows otimizado para 2 telas. Então, eles acabaram criando outra ramificação do Windows e eles estão abrindo de novo, eles estão separando de novo os dispositivos, apesar de tudo rodar, que nem ele falou, o Alan falou, que os Macs rodam em cima do mesmo kernel lá, do Darwin, etc. A Microsoft criou o tal do Windows RT, que roda por baixo de tudo, e tudo roda em cima daquele runtime ali. Mas eles estão de novo separando, falando, não, agora a gente tem um dispositivo para um sistema operacional para dispositivos de 2 telas, um para dispositivos desktop com algum suporte ao toque, né? Se a gente for olhar para Surfaces, etc. E o de celular num caminho separado, assim. Então,
Não sei se vai rolar essas unificações de todas as empresas. Eu acho que a gente vai continuar tendo Windows específicos, sistemas específicos para cada dispositivo por um tempo ainda. E tem uma provocação que eu gostaria de fazer. A Apple já testa, já trabalha com ARM desde o A4, desde o iPhone 4 lá em 2010. E rumores de que o Mac viraria para arquitetura ARM existem, eu ouço pelo menos desde 2015, 2016, por ali. Só que hoje o Mac tem um diferencial muito forte, ele também roda o Windows. Você pode ter um Mac e você pode até rodar o Windows nele. Será que hoje a migração para ARM no desktop ou nos laptops, nos computadores convencionais, vamos chamar assim, da Apple, não aconteceu? Porque se acontecer, o Windows ARM ainda não está pronto? Pode ser. Acho que é... Tu acha que pode ser um tiro no pé da própria Apple, porque as pessoas talvez ainda compram um MacBook porque sabem que pode instalar o Windows, por causa de alguma funcionalidade que ainda precisa lá, só roda em Windows? Poderia virtualizar, mas a performance é mais baixa. Eu quero ter máxima performance, eu posso rebootar minha máquina no Windows. Seria tiro no pé. Hoje o cara compra um Mac e sabe, pô, se eu precisar rodar o Windows, eu vou lá e rodo. E amanhã? Se eu precisar jogar algum joguinho específico, eu volto lá e jogo, né? Sim. Esse é o ponto. Quando eu fui comprar o meu Surface, até você tinha comentado dos preços na época, tanto o último MacBook quanto o Surface, na época que eu comprei, eles estavam exatamente o mesmo preço. Você saía da loja da Apple lá na quinta da Nova York e entrava na loja da Microsoft, os dois dispositivos pelo mesmo preço. E eu fiquei bastante tentado de comprar o Mac para rodar o Windows, porque eu sou desenvolvedor de Windows. Acabei indo pro Windows, enfim, pela hype, mas eu tinha essa possibilidade, né? E se fosse um RM e eu não tivesse um Windows RM, essa não seria uma possibilidade para mim, eu ia direto na loja da Microsoft. Então, eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido. Ó. Faz sentido. Bom, eu acho que a gente está chegando aí numa hora e meia, acho que tá bom aí, eu vou só botar o último ponto. Papo bom passa rápido, né? Passa rápido, demais. E aí eu queria só comentar. Daí depois, pro Alan tá do outro lado da moeda. Hoje vai ter novos podcasts. Vou elogiar horrores, tá? Vou elogiar horrores, porque eu uso e-mail Microsoft, meu serviço de nuvem é o OneDrive, meu pacote de escritório é o Office. Bom, eu já eu sou mais do lado da força do Google nesse sentido aí. Mas enfim. Bom, eu acho que os dois últimos pontos sobre a questão do sucesso mesmo do AirPods, né? Eu queria comentar aqui que teve de fato foi a menina dos olhos de ouro, como é que o pessoal chama? Eu esqueci o ditado. Galinha dos ovos de ouro. Galinha dos ovos de ouro, exatamente. Dos ovos de ouro. E aí foi um sucesso que a Apple não esperava. E também a questão do novo fone de ouvido, o AirPods Studio. Não sei se vocês chegaram a ver alguns rumores, né, que ele vai ser um daqueles grandes over air, né, que o pessoal chama, mais ou menos o Carlos está usando o pessoal chama de Cisco Aural, né? Pronto, exatamente, o que o Carlos está usando aí. Então, assim, o Tony já disse que não compraria. O Tony disse que não compraria esse tipo de fone. E talvez aí. Qual é o preço que esse negócio vai chegar, hein? Pelo amor de Deus. Vou falar para você. Acho que eu posso começar falando sobre o AirPods Pro, né? Pronto. Não sei se alguém aqui já teve contato assim dia a dia com o AirPods Pro, mas eu uso ele para ligações, para ouvir música, ver vídeo e tudo mais. Eu acho o cancelamento de ruído dele excepcional. Ele realmente, com um formato tão pequeno, que se nota, ele consegue dar um isolamento acústico muito bom, é incrível. A função de transparência dele, que eu só clico aqui, ele ativa o microfone dele para captar o áudio de ambiente para eu escutar. Eu acredito que eu escuto um pouco melhor do que a minha audição normal, mas não é tipo um superpoder, não é. Embora algumas pessoas que conheço tenham colocado tinha uma galera que comentava que você botava esse fone e ficava escutando mais longe, sabe? Aí a gente fez até um teste, não deu sucesso. E assim, infelizmente, eu tive um problema com o meu AirPods Pro, né, que
ele no modo de cancelamento de ruído ou de transparência, esse da direita, ele dá problemas com agudo. Ou seja, se eu estiver conversando com vocês aqui, eu vou ter problemas sérios. Agora, eu fui atrás de saber o que estava acontecendo, né? Eu fui no suporte da Apple, que foi ótimo, foi muito rápido, mesmo em quarentena, o suporte da Apple me respondeu super rápido. E qual é o problema? Esse meu AirPods, ele é um dos que existe esse problema, que ele pode dar um problema de hardware em relação ao microfone dele e o agudo, e que é só eu levar em uma loja que eu consigo trocar. Agora, o problema é que a gente está de pandemia fechado, e não né? tenho como ir numa loja para fechar, Fechado. mas como eu comprei ele recentemente, eu não estou preocupado, até porque eu posso trocar ele em qualquer momento. Vamos juntar os dois comentários. Eu acho que é o seguinte, o sucesso do AirPods, os AirPods, no geral, os AirPods de primeira, segunda geração, os AirPods Pro, eles se devem muito pela facilidade. É um produto que tem um preço lá nos Estados Unidos acessível, funciona com qualquer dispositivo Bluetooth, não só com iPhone, mas também com Android. Então, quem tem Android pode usar um AirPod se quiser. Ele, em termos de conectividade no iPhone, ele é muito simples, abre a tampa, está funcionando, é muito transparente para o usuário, tem uma duração de bateria razoável, uma qualidade de som questionável, e aí de repente o Carlos vai até concordar comigo pelo fone que ele está usando, ele vai concordar comigo que a qualidade de som é até de repente questionável, mas aí não tem milagre, quanto menor o aparelho, menor o alto-falante, se o falante é pequeno, ele não tem uma resposta de frequência ampla, então é característica do produto, para o que ele se propõe. E no que ele se propõe, ele é realmente um produto que se diferencia. Faz sucesso, vende bem, tem preço acessível. Quanto aos AirPods Studio, são rumores. Os rumores indicam que pode ser um fone circunaural, um fone na família, com o chip T2, né? A2, agora eu não lembro, aquele chip, é W2. Com chip W2 para poder fazer a conectividade, gerenciar informações, mas eu vou ser muito sincero, eu não troco meu fone com fio por nenhum fone sem fio. Em Tu não termos de usa AirPods, qualidade... Alan? Mas fala aí. Tu não usa Inclusive, esse AirPods, fone Alan? do Alan, ele Minha é esposa usa e adora. Minha esposa usa e adora e não quer saber de outra coisa na vida. O dela era para ser meu e eu não curti a qualidade Eu sonora. vejo aí que o Alan tá usando um JBL que tem conexão Bluetooth e tá usando cabo. Eu tenho Sim. esse fone muito bom, inclusive. E no eu cabo não ele é gosto, melhor. eu não gosto de fios. Eu não tenho nada contra fones e mouses e teclados com fio, mas eu não gosto de fios, por isso que tudo que eu tenho é sem fio. Em termos de acessibilidade, realmente, por ele rodar em um Android, um iOS, ele é totalmente aceitável em todos os âmbitos. O Windows Acho que também, até esqueci de falar. o Ramon testou, inclusive, né, Ramon? Tu rodou acho que ou foi no Windows ou foi no Linux. Rodou normalmente, todas as funcionalidades de isolamento acústico, de transparência no ambiente, e eu acho que isso foi um ponto bom, né, da época. Porque justamente assim ela conseguiu muitas vendas, acredito assim. Uhum. É o produto mais universal dela hoje, né? Exatamente. Eu ia comentar sobre isso. Eu acho que esse é um produto mais... E talvez por ser o mais universal tenha sido um dos produtos que mais vendeu. Né? Talvez a gente fazendo esse parênteses novamente. Então, talvez por ser mais universal, mais aberto, e agora ela está aprendendo a isso, tá? Talvez a gente abrir um pouco mais o mercado, vender acessórios mais amplamente, talvez seja o começo de novos produtos, né? Acho uma possibilidade, sim. Não descartaria. Camila, um comentário aí? Tenho. Eu acho que esse dispositivo da Apple ele fez sucesso justamente por isso que o Ramon falou. Porque ele é muito universal. Em qualquer sistema operacional você consegue conectar ele e ele tem uma boa performance. Então, acho que justamente por ter tido essa sacada de marketing junto com essa sacada de hardware que fez tanto sucesso. Porque, igual, não tem como falar da... Eu até achei interessante que nessa conversa a gente falou muito da Apple, mas não citou a Xiaomi. Como assim? Até
Eu não falo de Xing Ling, desculpa. Produto chinês está começando. Ó, engraçado, viu, pessoal? Eu tô percebendo uma tendência de que produto chinês está começando a pegar talvez uma estima negativa, sabe? O pessoal começando a, sabe? Não, aí é besteira. Tu acha? Aí você já corta isso falando, cara, onde foi fabricado seu iPhone? Na China. Aí é besteira. Não, eu falar sei. de produto chinês como Eu coisa falo no inferior à sentido. xenofobia. Eu Não, falo eu no acho que é sentido besteira. que muita gente, porque boa parte dessas tendências a gente vem, talvez, dos Estados Unidos. E lá isso está muito forte. Entendeu? Estou falando no sentido dessa ponderação, sabe? Eu já vi alguns comentários, muita gente falando, a gente tem que boicotar a empresa chinesa, mas enfim, eu não estou querendo entrar nesse mérito. Mas acho que daí, se a gente for olhar para os Estados Unidos também, é muito... Sentimento nacionalista. Sentimento nacionalista, tanto que a gente tem um Donald Trump, que é o retrato do americano nacionalista. Redneck total. Sim, e ele é um cara que, tipo, cara, ele vai cutucar, ele vai falar isso, e vai trazer muita opinião, assim, né? Assim como a gente tem o nosso presidente, que tem algumas opiniões estranhas, e vai ver muita gente atrás, vamos falando de política. Vamos entrar no mérito. Lá acho que é melhor não. Corta. Também. Editor, corta. Editor corta. Mas lá acontece isso bastante também, e daí acaba trazendo um pouco desse estigma de que o produto chinês é pior do que o produto americano, essas coisas. Não, exatamente, eu não quis nem trazer esse ponto de qualidade. Eu quis só saber da questão da estigma mesmo disso aí, que a gente sabe que produto chinês tem produto ruim e tem produto muito bom. Independente disso, entendeu? Se você compra um de $10, você compra um de 50, de $50, com certeza vai ser uma qualidade muito melhor. Mas enfim, Camila, tu quer finalizar alguma coisa? Eu acabei te cortando, desculpa. Sim, então, fazendo essa comparação entre os AirPods da Apple e por ter feito tanto sucesso, e o Redmi Air Note, por exemplo, que é da Xiaomi, esse da Xiaomi não fez tanto sucesso igual o da Apple, justamente porque em todos os dispositivos que você vai conectar, ele é um pouquinho falho, ele apresenta ruídos, ele deixa a desejar em comparação com o da Apple. Então, acho que essa foi uma grande sacada da Apple na produção desses fones de ouvidos. Entendi. Eu já usei o da Xiaomi. Eu não gostei muito, tá? Uhum. Questão da autonomia da bateria, ele é péssimo. A qualidade de som também não é lá essas coisas todas. Mas assim, tem muitos fones muito bons. Esse do Pamu eu gostei muito. Eu recentemente adquiri um Black Pods da vida só para praticamente brincar. Mas o bichinho veio com defeito e eu não consegui devolver porque os correios daqui estão fechados. Então, ainda vai vir uma análise aí no Windows Team falando sobre isso. Uma comparação desse Black Pods com o AirPods Pro, que é, digamos, a mesma equivalência. Mas a gente já sabe que a diferença vai ser grande. Questão mesmo. Só de não ter funcionado a redução de ruído já me deixou triste. Então, resumidamente é isso. Então, pessoal, eu acho que a gente encerra por aqui. 1h30 de podcast. Acho que tá bom pro primeiro, né? Tá bom. Eu acho que tá bem razoável. E aí a gente vai estar lançando aí os próximos podcasts. Acho que a próxima talvez vai vir alguma coisa relacionada ao Windows. Eu vou sempre tentar dar um mix, né, de Apple, Microsoft e Google. Pra gente não tentar ficar focando só nas mesmas coisas. E, resumidamente, é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Se vocês querem fazer algum comentário final aí? Podem começar. Eu acho que ninguém quer fazer comentário final. Não, mas, pessoal... eu vou fazer um comentário rapidinho. Primeiro, quero agradecer aqui o convite para participar, né? Segundo, agradecer também a oportunidade de poder começar a escrever no site. Vai ser um pouco diferente do que eu costumava fazer sempre. O meu objetivo aqui vai ser sempre tacar um pouquinho de lenha na fogueira, porque, enfim, sem a gente olhar os prós e contras, a gente não consegue evoluir. E pensando sempre no seguinte, né? O recado que eu deixo para quem está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, se já que dá para a gente deixar um recado, seja crítico.
não entra nessa de que o meu é melhor porque foi o que eu comprei e eu estou procurando validação. Seja crítico. Em determinados momentos você vai ter que escolher por um conjunto de prós e contras, porque não existe produto perfeito. E é muito eu acho que essa né? conversa aqui, eu acho que essa conversa aqui denotou muito isso. Não existe produto perfeito. Sim. Até acho que é isso. Então, pessoal, os ouvintes aí, a gente vai publicar esse podcast, vai vir uma série de podcasts, eu vou tentar gravar por menos de 15 dias, tá? Pra gente manter a rotina. E aí, se o negócio começar a realmente melhorar, a gente vê um por semana, um coisa desse tipo. A gente vai vendo aí como é que vai ficar, mas você pode acompanhar isso aqui no nosso canal do YouTube, como também através das plataformas aí, Spotify, Deezer. A gente vai lançar em todos esses conteúdos, inclusive diretamente no site. Então você pode estar acompanhando isso diretamente do site se você quiser. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais. Forte abraço a todos aí. Obrigado pela companhia nesse momento. Valeu. Obrigado, valeu. Gente, muito obrigado. Valeu.